Fala pessoal, bem-vindo ao segundo dia e direto ao assunto, ancoragem em alinhadores. Então você lembra que eu terminei a aula de ontem falando sobre attachments, né? A gente falou sobre os princípios, contei um pouco da minha história, que eu não sou diferente de vocês, eu tive minhas dificuldades, tive um processo de aprendizado e é isso que eu quero passar para vocês. Que se eu cheguei até aqui, você também consegue. E hoje, né, o mapa vai mostrar como você vai melhorar os seus planejamentos, como você vai fazer os seus planejamentos. Para você que não lembra, mapa, melhor aprendizagem possível com alinhadores. Tá? E eu vou passar esse protocolo, essa estratégia para você ter mais sucesso. Tá? Não só isso, vou te ensinar como você vai também faturar mais trabalhando menos, tá? Que é um dos nossos objetivos aqui. Quem não quer aproveitar aí mais a vida, curtir mais os momentos, a família, né? Não ficar trancado aqui no consultório. Então fiquem ligados que nessa segunda aula eu vou mostrar tudo isso para vocês. E direto ao ponto, falando sobre ancoragem. O que é ancoragem, tá? É fundear, é fixar. Então é um ponto de fixação, é firmar, é um ponto de apoio para movimentar outros dentes, outros locais, tá? Então entenda que uma ancoragem é algo fixo, é algo que vai ser imóvel como uma fundação. A ancoragem no aparelho fixo, a gente tem diversas maneiras, uma delas é o tie together, tá? Você pode fazer esse tipo de amarração para ter uma ancoragem, às vezes para fechar o espaço anterior, às vezes de uma extração, uma distalização sequencial que aconteceu. Então aí você utiliza, fecha o espaço, essa parte é a nossa âncora, é que vai estar travado, é a nossa fundação que vai movimentar os outros dentes. E aqui, né, usamos algumas técnicas, por exemplo, pode ser utilizado, né, como ancoragem também, esse segmento, e aí você usa o elástico no inferior, que esse movimento fica travado e a gente faz esse movimento de distalização, fechando o espaço de retração dos anteriores. Então no aparelho fixo funciona dessa maneira. Ou você pode usar também o mini implante. Então o mini implante amarrado aqui para movimentar os anteriores. O mini implante é sim uma ancoragem perfeita, 100% de ancoragem. Então esse é o movimento que a gente faz com esse bloco inteiro travado, né, fundeado. Essa é a nossa fixação. Okay? Isso no aparelho fixo. Outro tipo de ancoragem é com loop, né? Então a gente vai ter, por exemplo, na hora que a gente passa o fio, o alinhamento, e aí na hora de retrair a gente trava colocando um loop, e aí a gente faz a retração do movimento, travando o segmento posterior. Ele não vem para mesial porque ele está travado aqui, e com isso os posteriores também ficam travados, trazendo esse movimento todo para o anterior. E como que é nos alinhadores, né? Como funciona a ancoragem no alinhador? Então a gente tem diversos mecanismos de ancoragem para o alinhador. E eu vou passar todos esses aqui para você, tá? Vale lembrar, você que está assistindo, essa aula é exclusiva. Não tem em lugar nenhum. Nunca foi dada essa aula, tá? Nem no meu curso tinha essa aula. Agora tem, né? Depois de hoje. Mas você está recebendo em primeira mão essa aula, tá? Então, princípio básico. O movimento planejado ocorre quando o dente é empurrado. Quem lembra? Alinhador tocando o dente e alinhador empurra o dente, ok? Então, quando você empurra um dente, a gente tem esse tipo de reação. Ó. Toda ação possui uma reação. É um princípio básico da biomecânica de alinhador. Então, ao distalizar um segmento, o outro segmento é mesializado. Se a gente não travar isso, acontece essa abertura de espaço, essa mesialização. Então, vou te contar um segredo. Chega aqui, fala baixinho agora. Mentira, não vou falar baixinho não, para todo mundo saber. Não é um segredo mais. O alinhador não vem com GPS de fábrica. O que isso quer dizer? Se você planejar fazer um movimento de distalização, automaticamente ele vai fazer uma força empurrando os dentes. Mesializa o outro segmento. Então por isso que é importante essa ancoragem. E ele não sabe que é para mexer só o posterior. No aparelho fixo, você planeja isso, vai lá e coloca
a força só no posterior ou só no anterior. Para os alinhadores não, quando você coloca o plástico, ele não sabe, ele simplesmente só aperta ali os dentes e faz o movimento, distalizando ou mesalizando, tá? Então ele não vem com GPS de fábrica. Então quando você distaliza, automaticamente você tem uma força mesial. Ao mesmo tempo, se você está retraindo os anteriores, ocorre uma mesialização dos posteriores, ok? O alinhador, ele encaixa e ele faz isso, tá? Isso daqui quando ele está diminuindo de tamanho. Princípio número 4? Eu acho que não é. Vamos lá, depois vocês relembram nas aulas. Então, vamos lá. O que os artigos dizem? Incisivos e caninos receberam forças distais, além de observarem forças intrusivas. Então, o que é esse artigo? Ó? As forças associadas, né, com diferentes ativação na retração em massa e ou intrusão com alinhadores. Então, aqui, ó. Quando você faz, né, essa retração em massa de incisivos e caninos, eles recebem forças distais, tá? Então, eles vão ser retraídos, recebem forças distais. Só que observaram também forças intrusivas. Por quê? Quando você está fazendo essa retração, se você não tem um bom controle, ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? E aí, nos segundos pré-molares, observaram forças mesiais. Olha só a ação e reação. Então é isso aqui que acontece se você não ancorar bem esse posterior. Então nos grupos, ó, sem intrusão, ocorreu isso aqui, ó. Então quando você faz essa retração sem intrusão desses dentes, é isso aqui que acontece, ó. Efeito Bowling. Posteriores extrui, porque ele faz isso daqui, ó, a sanfona, ok? Agora, nos grupos com intrusão, o efeito Bowling foi amenizado. Então, você faz a intrusão dos anteriores e você tem um controle melhor. Então, esse tipo de movimento é o estagiamento e ele está ancorando o movimento. Então, quando você intrui, você deixa a ancoragem agir na retração desse dente, ok? E o que fazer, então, caso você tenha um movimento de retração, fechamento de espaço? O que você deve fazer? Devemos criar ancoragem. Então a gente já sabe que para toda ação existe uma reação. Então a gente vai criar ancoragem para que a gente tenha apoio no alinhador e assim a força necessária anula a força contrária. Tá? Então você tem uma força planejada, você precisa anular essa força contrária. Esse é o sistema de ancoragem que vai anular a força contrária do que não foi planejado. Ok? Ah, e mais uma coisa, a gente tem que planejar avaliando as movimentações, principalmente a que dará suporte. Então, quando você estiver planejando, não olhe só o movimento, olhe principalmente quem vai ancorar aquele movimento. Então, tipos de âncoras, dente a dente, que é produzido através de atáchimas próximos aos movimentos idealizados. Então, se você tem um movimento para fazer, você pode fazer ancoragem com a atáchima. Olha só, nós vimos na aula de atáchima que vários deles servem para ancoragem. Então olha aqui esse artigo. Ó. Clear Aligner Orthodontic Therapy of Rotated Mandibular Round Shape Teeth. Ou seja, terapia, né, de alinhadores para rotação de dentes arredondados, né? Estudo de elementos finitos. Então, rotação de dentes arredondados com alinhadores, traduzindo. Então, realiza um movimento de rotação no sentido horário do 4.5, ou seja, estão rotacionando um segundo premolar inferior direito. Os modelos que tinham atáchimas para rotação tiveram melhor movimento do que sem atáchima. Isso a gente já sabe. Tem que ter atáchima para rotacionar dente arredondado. Terceiro ponto. Simulações de 3 graus de ativação exibiram melhor desempenho com a movimentação dentária, porém registrou alta tensão periodontal. Ou seja, aqui está dizendo que se você colocar 3 graus para o alinhador, a rotação é melhor. Resultado da rotação é melhor. Os sistemas de força, atenção, porque são elementos finitos, não é clínico, não é estudo clínico. A força, o vetor de rotação para 3 graus é melhor do que o de 1.2 ou de 2 que ele tinha ali.
porém tinha alta tensão no ligamento, ou seja, pode ser que seja um movimento não biologicamente compatível. Que lá foram os resultados. Então a conclusão que ele chegou é que o modelo único de Attachment e 1.28 de ativação foi o mais eficiente para girar esse premolar. O que seria modelo único de Attachment? Attachment só no premolar. Só que aqui, ó, o modelo de 3 attachments foi considerado um pouco pior, provavelmente porque deforma mais o alinhador. Então aqui, ó, o alinhador com ativação não deve exceder 1.28 para melhor controle do movimento e tensão razoável. Aqui a gente vai ver na imagem ó, o que acontece. Então esse daqui ó, é a rotação do dente que a gente quer, com um attachment só. Porém, olha os efeitos colaterais que a gente tem do lado oposto e no molar. Tá? O molar ele é jogado muito para fora. Então se a gente ancora, olha como ele trava, diminui esse movimento. E aí está a importância da gente ancorar. Só que o ideal seria ancorar esse dente aqui, ó. E não o primeiro, tá? Então a gente salta esse dente, ancora, para que esse dente tenha espaço para fazer rotação. E aí a ancoragem pode vir nesse canino, por exemplo, tirando as forças que tem do lado de cá no modelo de um attachment. Olha que legal esse estudo. Então, aquilo que a gente já falou, attachments alternados para não deformar tanto o alinhador, concluído nesse estudo. Outro tipo, intrusão e extrusão. Então, ancoragem para intrusão, você vai ter que colocar attachments para ancoragem e, se quiser, attachment para intruir. Não tem necessidade, como eu disse, é descartável. Aqui já tem 2 attachments, não precisaria desse. Porém, se você vai fazer um planejamento intruindo caninos incisivos, aí você vai precisar de um attachment nesse dente. Para quê? Porque ele vai ser a ancoragem da intrusão do elemento seguinte, que é aqui os incisivos, tá? Então, aqui, ó, intruiu o canino primeiro, depois esses 2 dentes vão servir de ancoragem para intruir os incisivos, tá? Então, essa é a mecânica lá. Esse attachment para ancoragem, um attachment para intrusão, depois ele serve de ancoragem para intruir os incisivos. Então, olha a importância desse attachment, tá? Precisa de attachment para intruir? Não, mas e depois para ancorar essas intrusões? Aí sim a gente coloca o attachment. Aqui, por exemplo, a gente quer intruir posterior, ok? Então a gente vai ancorar no segmento anterior. Essa é uma mordida aberta, paciente, como vocês viram ali no STL. E aqui já fechando a mordida. Agora, esse anterior é o suficiente para ancorar toda essa intrusão posterior? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. E a resposta é não. Por isso a gente instalou mini implantes. E aí, instalado o mini implante, aqui na frente, vocês vão observar, existem attachments para ajudar a ancoragem posterior, a ancoragem, na verdade, de intrusão posterior. Então aqui está ancorando também o movimento posterior, mas não é o suficiente. Então o que a gente vai precisar? Mini implante para auxiliar. E aí a mordida praticamente fechada. Ancoragem para extrusão. Super importante, porque o alinhador vai fazer uma força no dente, é importante que ele esteja ancorado para que aquele elemento movimente. Então aqui, ó, attachment para extrusão. Como tem rotação no dente, esses attachments vão servir para rotação. Porém, finalizada a rotação, a gente vai utilizar eles como ancoragem. Eles vão travar esse dente, não vai ter efeitos colaterais, ele vai estar travado, segurando. Esse attachment vai segurar o movimento extrusivo desse dente depois. E aqui a gente consegue ver a extrusão do dente, uma leve extrusão. E aqui o segmento de ancoragem. Aqui mais uma vez, né, fechando os espaços. E aí a gente tem nivelamento. Para a gente ter nivelamento, a gente precisa de extruir ou intruir. Nesse caso, a gente intruiu os incisivos e extruiu um pouco. Ou seja, a gente usou attachments para ancorar os movimentos laterais e os attachments dos laterais para ancorar os movimentos centrais.
Outro tipo de ancoragem, distalização versus projeção. Então, nesse tipo de caso, os anteriores vão ancorar o movimento de distalização, a gente já viu isso, só que vai ter o efeito colateral da mecânica de mais mesialização, de mais projeção dos anteriores. Para resolver isso, utilizamos elásticos intermaxilares. Então, se você tem uma classe 1 com projeção de dente, interessante que você utilize esses elásticos para impedir uma maior projeção, uma maior mesialização desses elementos, tá? Então é isso que acontece, ó. Tem uma força para distalizar, tem uma força mesial, e a gente viu naquele artigo no começo da aula. O que a gente pode fazer? Ancorar. Como? E aqui utilizamos atátimas de ancoragem. Então a gente ancora com atátimas verticais para dificultar esse movimento mesial. E aqui, aquele caso, já mostrei para vocês, que mostra também o tip, né, e a distalização junto. Então, esses atátimas ancoram o movimento do primeiro molar, que não tem atátima nenhum, tá? E nesse caso funcionou super bem. Aqui o espaço de distalização sequencial. Ancorado, aí você pode observar que não houve uma grande projeção, né? Olha aqui o efeito colateral, de leve projeção dos dentes. Como a distalização não era tão grande, então, efeito colateral reduzido. E aqui no final, né, com a retroinclinação, a correção do overjet. Mais uma, em bloco, tá? Então, olha só, ancoragem ali para classe 2. Agora vamos falar sobre ancoragem em bloco, que é a ancoragem feita por um arco ou um M-arco. Então, já teve distalização sequencial que eu ancorei um M-arco primeiro, fiz de um lado e depois eu fiz do outro. Então aqui é uma das maneiras mais eficazes numa distalização sequencial ou expansão de um arco é planejar as etapas por M-arco. Só que a gente aumenta a quantidade de alinhador nisso. Então aqui ó, a gente vai abrir espaço. Eu quero empurrar esses dentes. Então eu ancoro esse segmento e aí a gente empurra esse segmento de cá. Se a gente for abrir dos dois lados, o resultado vai ser dos dois lados. Se a gente abrir só aqui do lado de um M-arco só, ele vai ancorar e vai fazer a força para o outro lado. Esse lado está estabilizado e vai empurrar basicamente esse lado. Então é muito útil para mordida unilateral, como nesse caso aqui, ó. Como esse caso que você pode ver, é unilateral só a mordida. E ele tem essa inclinação dos dentes justamente para a palatina. Então aqui tem pouca expansão, a expansão principalmente do lado esquerdo do arco. Tá? Então é isso que a gente vai buscar. O que a gente vai usar aqui para ajudar? Elástico intermaxilar cruzado, para ajudar a descruzar. Só de um lado, porque o outro lado está sendo ancoragem. E aqui é a biomecânica. Botões elásticos e essa inclinação da coroa para vestibular. Mais um tipo de ancoragem, intermaxilar. Então, como dito anteriormente, para controle de efeitos colaterais, por exemplo, projeção de incisivos em correções sagitais e para controle vertical. Então, olha só, a gente quer ancorar para evitar essa projeção de incisivos. A gente tem um melhor overbite e overjet no final. Então, a gente utiliza esses elásticos. Individual com mini implantes, então a gente vai usar mini implantes e de forma individual para ancorar o movimento. Após conseguir a distalização, pode ancorar os elementos posteriores para ajudar o plástico na retração, impedindo esse movimento mesial. Só que o dente está travado no mini implante. Aqui está o caso, distalização sequencial. Então, na hora que o segundo molar chegar na posição, 50% do movimento, o primeiro começa a movimentar, o segundo molar chega, o pré-molar começa a movimentar, e a partir daqui, ó, quando a gente vai começar a puxar esse canino, o primeiro molar já chegou, a gente tem que travar. Então a gente pode travar nesse momento, porque aí já tem uma diminuição do tamanho do arco, no momento do canino, então a gente trava colocando o mini implante. E aí a gente pode travar dessa maneira. Então tem um IZC alto, tem aqui no segundo molar um power arm e um elástico aqui segurando, tá? Então não tem tanta força nesse chain, não está muito esticado, muito ativado,
mas só para manter esse segundo molar travado na posição. Que a tendência é que ele mesialize. Se ele não for, o primeiro molar não vai, e aí a gente consegue fazer essa retração anterior de forma mais assertiva. E mini implantes para bloco. Tá? Então, quando tem o movimento de um bloco inteiro, no qual o movimento é em massa e a escolha, podemos utilizar a ancoragem no mini implante. Então aqui, ó, um caso de retração do bloco inteiro anterior, não é segmentado. Esse segmento vai servir de ancoragem para que a gente não tenha perda nenhuma de ancoragem, porque o paciente está em classe 1, a gente ancora com os mini implantes. Então aqui o mini implante, próximo à extração, e aqui o elástico para tracionar. Ou seja, a força que a gente está fazendo no segmento anterior é muito maior que a força no segmento posterior. Então, esse segmento vai servir como uma boa ancoragem para essa retração. E aqui no superior a mesma coisa. Também ligando, né, no mini implante aqui posicionado no segmento anterior, travando o segmento posterior. Olha aqui, ó, quantos atáchimas retangulares horizontais estão travando esse dente na posição. Em bloco também, né, com mini implantes, o exemplo 2, e aí sim, aquele que a gente viu da intrusão posterior. Então, olha só, aqui não vamos movimentar, eles vão servir de ancoragem para o posterior, só que é muito dente para intruir. Então, a gente precisa de uma segunda ajuda, né, uma segunda força, um segundo sistema de força para intruir o posterior e fechar a mordida. O mini implante aqui e elásticos ligando aqui nos mini implantes extraalveolares dela. Mini implante no palato e aí o elástico para intruir. Então, isso é a ancoragem. Quem está intruindo? O alinhador. Quem está segurando, para que não tenha efeitos colaterais, o segmento anterior está fazendo a força com a ajuda aqui do mini implante. Fazendo essa força, facilitando e ajudando o plástico a intruir esses dentes posteriores em massa. Aqui mais uma foto dessa intrusão posterior. E olha só, não precisa apoiar em todos os dentes. Não precisa. Aqui está ancorando, está intruindo tudo. O elástico está segurando o alinhador para que ele não saia. O próprio alinhador está empurrando o dente. Não é só o elástico, tá? É o alinhador que faz o movimento. Ele ancora no elástico e no mini implante. Bom, esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. Então, a partir dessa aula, pense aí e analise como você vai melhorar os seus atendimentos, como você pode melhorar os seus planejamentos, né, e ter mais assertividade. A questão é sempre em busca de melhorar. Bom, pessoal, então vocês já viram, né, todo o embasamento, toda a parte teórica, né, para vocês entenderem como que o mapa melhor aprendizado possível com os alinhadores vai fazer diferença para você e como que ela vai fazer você trabalhar em alta performance. Como que esse ensinamento, como que o Aligners Essentials, essa estratégia vai trazer essa alta performance para você? Simples, você vai ter o conhecimento teórico e vai aplicar ele na prática. É o que eu passei, tá? Então, se hoje eu trabalho com qualidade, com assertividade, tenho assim mais de 300 pacientes já tratados, mais de 500 planejamentos digitais realizados, tá? Então, assim, essa experiência me dá as garantias de trabalhar com alta performance. E eu estou passando isso tudo para você. Isso tudo que eu estou falando é o que eu faço e é o que eu aplico. Então, para trabalhar, né, para você atingir essa alta performance, assista aqui até o final, aprenda esse conceito que você vai entender direitinho como chegar no sucesso. Passa por um planejamento perfeito. Tem que ser perfeito. O planejamento vai ser a alma, vai ser ali... tudo que a gente falou é como você vai conduzir um planejamento de um caso. Então, assim, as limitações, indicações, como fazer, a tática, movimentos e tudo, isso daí vai complementar o seu planejamento perfeito, que vai trazer menos intercorrências durante as suas consultas. Então, consultas mais rápidas, você vai poder, às vezes, trabalhar somente um turno, né? Uma manhã, uma tarde, você que mora na praia vai poder ir para a praia mais cedo,
né? Ou então deixar para ir no final da tarde, happy hour mais cedo. Então, o planejamento vai te trazer essa facilidade de menos tempo sentado na cadeira resolvendo problemas. Tá? E o Aligners Essentials mostra como fazer um planejamento adequado para qualquer tipo de caso, simples ou complexos. A sua insegurança vai embora. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu tinha muita dificuldade e ficava muito inseguro quando eu ia planejar um caso. Discutia com os técnicos, né? Discutia no bom sentido, assim, conversava, analisava, e no final eu sempre ficava assim, nossa, será que vai dar certo? E foi a partir desses erros que eu fui aprendendo e parando de errar. Então a minha insegurança começou a diminuir quando eu comecei a acertar os meus planejamentos. Então hoje eu sei como acertar, então eu fico mais seguro. Eu planejo em menos tempo, então tem mais tempo livre. Então eu chego aqui, eu sei que o caso está andando bem, na hora que vai trocar o alinhador, poxa, é um ajuste ou outro que eu tenho que fazer. A minha insegurança foi embora. E eu garanto para você que a sua insegurança também vai embora. Assista aí até o final que você vai ver que você vai aprender muito, vai saber muito ainda. E aí você vai dominar o seu tratamento, tá? Então você vai ser referência. Essa é a palavra que eu quero trazer para você, referência num tratamento com alinhador. A gente não pode ser só mais um, né? A gente brinca aí, vendedor de placa, a gente não pode ser isso. A gente tem que ser referência no que a gente faz. Melhor a cada dia, né? A frase do Elon Musk ali. A gente tem que melhorar. Então, o domínio do tratamento em suas mãos. É isso aqui, ó. Vai estar aqui na palma da sua mão. Se você souber esses conceitos, né? Se você entender a estratégia do mapa, você vai ter esse domínio. E aí é um caminho que a gente vai percorrer agora, falando sobre os casos, tá? Como que funciona esse caminho? Né? Então aqui é a brincadeira da Lula, né? Do Round 6. Então a gente começa com um diagnóstico preciso, a gente vai passar pelo planejamento perfeito, planejamento assertivo, a gente tem que andar, né? Até o acompanhamento constante, então eu faço fotografias, vejo o paciente todo mês, porque eu tenho que saber o que dá certo e o que dá errado. Então foi esse acompanhamento que eu fui vendo. Falei assim, não, isso aqui errou aqui, ó, foi nesse movimento que deu problema. E não depois de 2, 3 meses o cara volta, eu não sei onde deu problema. E assim eu consigo descobrir. E aí partindo para o final do tratamento, que é o refinamento. Chave, peça, importante, fundamental, refinamento. Tá? Mas um refinamento otimizado. Usar menos placas do que na primeira etapa. Isso é refinamento, tá? Senão é porque você errou o seu planejamento. E aí o meu dia a dia, pessoal. Vou trazer aqui para vocês o meu dia a dia. Como eu faço com os meus casos. Como eu vou planejar, como eu diagnostico, como eu faço a apresentação para o meu paciente. Então esse vai ser o meu dia a dia que eu vou trazer aqui para vocês. E aí eu quero que vocês prestem atenção e entendam, tá certo? Como você vai evoluir. Tá? Aprenda aqui com o que eu já errei, com o que eu vou trazer para vocês evoluírem também. Então vamos lá, apinhamento. Então a gente vai pegar primeiro o caso mais simples de um apinhamento. Vamos tratar um apinhamento? Vamos. Quais são os princípios de tratamento para um apinhamento? A forma do arco é importante, porque se tiver um apinhamento grande e um arco muito atrésico, você pode expandir. Principalmente se tiver inclinação de coroas paralingual. Então, arco atrésico, ótimo, boa expansão. A gente consegue tratar bem aqui quando a gente precisa fazer esse movimento. Avaliar a projeção do incisível. Será que eu posso projetar mais? Olha a parte do diagnóstico assertivo que a gente tem que fazer. Né? Daquela primeira parte, o diagnóstico preciso. Distribuir os IPRs, para que não faça IPR só em um dente, né? Distribua entre todos os outros. E aí avalie as linhas médias para você não terminar com elas não coincidente, principalmente com a face, que é o mais importante. Então, olha só, temos princípios para tratar com apinhamentos. Não é só simplesmente, vou fazer aqui a resolução do apinhamento. Não, olha só os detalhes que você tem que observar. Então, essa aqui é a Bruna, ó. A Bruna chegou, né? Ela tinha um apinhamento, mas tinha um bom sorriso. Mas olha só, o arco dela já é expandido. Tá? Ela já tem um corredor bucal que é pequeno, então já é um arco mais amplo. As linhas médias são coincidentes. Tá? Vamos aqui, ó. A teleradiografia. Vamos avaliar aqui como é que tá, o que a gente tem na tele. Na teleradiografia a gente vê
Bom posicionamento de incisivo inferior, uma leve projeção de superior, ou seja, eu não posso projetar mais os dentes. A gente tem um bom POF, né, vamos dizer assim, uma exposição do incisivo aqui inferior. Desculpa, exposição do incisivo superior. Que mais que a gente pode ver aqui? Uma boa sínfise, então dá para às vezes movimentar um pouquinho esse dente. Classe 1, né? Parte óssea está ok. Então, pronto, temos aqui o diagnóstico. Resolução do problema. O que a gente tem que pensar? Que a gente não pode projetar mais dentes. A panorâmica, então preciso distrair os sisos, ok. Não está perpendicular às raízes, tem que dar uma melhorada, olha essa inclinação. Então, para fazer esse movimento de raiz aqui, muito difícil. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai poder utilizar. E nada mais chama a atenção aqui. Então, aqui a gente tem uma classe 1, mas não está bem engrenado. O apinhamento que eu falei, mas não dá para projetar e expandir tanto. Aqui também a mesma coisa, mas olha só o detalhe, a borda vala aqui me diz que eu posso expandir um pouco mais, abrir um pouco de espaço aqui. Então, se eu posso abrir espaço, eu posso projetar esse aqui um pouquinho para fora, esse aqui já está muito projetado, os incisivos podem ser projetados um pouco também aqui, principalmente esses que estão mais para trás. Então, possibilidades de tratamento. Princípios do tratamento para a classe 1, forma do arco pode ser expandida. Então, ok. Distribuir os IPRs. Tem mais falta de espaço aqui, mas eu vou distribuir em todos os dentes. A linha média já está centralizada e eu não posso projetar. Princípios do tratamento. Não é decorar. Não é decorar, é entender. Aqui o planejamento. Olha aqui, a attachment vertical, retangular. Então, o que a gente fez? Movimento de vai e volta. Projeção e depois retroinclinação. Uma leve retroinclinação para fechar um pouco mais a mordida. A gente não mexeu tanto ali no canino, né? Vai ficar em classe 1. Aqui o giro dos caninos e aqui em classe 1 deixando as guias ok. Então, olha lá, a gente vai expandir um pouco, mas depois retroinclina os dentes, fechando os espaços. A gente não pode deixar o dente projetado. E aqui, ó, a projeção que eu falei, né? Abertura de espaço nos pré-molares. Tá certo? E aqui o alinhamento certinho do dente inferior. Poucas placas, ó, né? Assim, poucas entre aspas, né? São 14 etapas. E aqui o final, ó. Perfeito. Alinhado. A classe 1 melhorou, a guia tá ok. O que podia fazer aqui? Verticalizar um pouco mais esse canino e retrair um pouco mais esses dentes. Só que caberia um refinamento e a paciente já estava satisfeita. Linhas médias coincidentes, a classe 1 de cá melhorou e aí o overbite, o overjet melhorou também. E aqui o alinhamento, ó. Perfeito, né? Então funcionou bem, a expansão funcionou legal nos premolares, a gente ganhou espaço nesse ponto. Então vimos ali um mapeamento, né? Seria o básico, simples para a gente tratar, sem muita coisa. A gente pode às vezes voltar e falar sobre attachments, né? Para controle de raiz, aqui inclinação do dente, olha os attachments verticais aqui para dar um controle maior e ancoragem, principalmente ancoragem para expansão que ia vir aqui. Então alguns pontos que a gente já falou sobre a importância dos attachments. Mas, lembrando, attachments pequenos, saltei um dente, attachment menor, attachment grande, mas tem um espaço de um dente. Então, esses cuidados na hora de escolher o attachment. Como tratar uma mordida cruzada? Então, vamos lá. Primeiro e mais importante uma mordida cruzada. Limite da expansão é a inclinação vestíbulo lingual das coroas, tá? Então, esse é o principal princípio. Os attachments retangulares ou otimizados para expansão, novo protocolo da Invisalign, o G8, ajudam no controle de torque, a princípio, tá? Mas estagiar sempre é a melhor opção. Terceiro ponto, elástico cruzados em caso de mordida cruzada posterior. Por quê? Porque quando você está descruzando, na hora que você remove o alinhador, ele fecha e aí o dente continua, ele volta, né? Então ele está expandindo, na hora que tira o alinhador, ele, na hora de mastigar, morde e faz assim o dente e volta para a posição anterior. Isso atrapalha o resultado. Então, o elástico para otimizar esse descruzamento da mordida.
Então esse aqui é o Felipe, tem uma mordida cruzada posterior, né? Tem um corredor bucal que aqui está um pouquinho estreito, pode ser expandida, arcada, mas tem uma boa exposição de incisivos. No geral está muito bom. A gente tem um leve apinhamento inferior, ele já usou o aparelho antes, mas aqui a inclinação da coroa, olha como a inclinação da coroa que dita. Esse dente aqui já está mais verticalizado, esse aqui está muito inclinado, então a gente vai ter que expandir, principalmente esse lado direito, para fazer essa correção da mordida cruzada. Então vamos lá, qual foi o planejamento? Ó, expansão da arcada superior, ajudar, né, na correção da mordida cruzada, usar botões e elásticos, e a Tachyon para controle de torque no início do tratamento. Tá? Então a gente vai tentar fazer o controle de torque utilizando a Tachyons retangulares. Aqui o caso finalizado, corredor bucal um pouco melhor, né? Um sorriso dele está até mais amplo, né? Mais sincero, as linhas médias continuam coincidentes, uma boa exposição, arco de sorriso, né? Esses detalhes que a gente tem que prestar atenção na estética do sorriso do paciente, e a mordida posterior descruzada. Então, olha lá, a mordida posterior descruzada, né, melhora naquela inclinação, né? Ó, pra você ver que o alinhador não empurra a raiz. O que ele fez? Ele empurrou coroa. Ao empurrar a coroa, automaticamente o que acontece a raiz? Ó? Ela vem um pouco mais para dentro. Então é favorável, um movimento favorável, tá? Mas se eu quisesse empurrar o dente de corpo, não aconteceria isso. Então, se o dente já tivesse essa inclinação vestibular da coroa, não conseguiria fazer mais inclinação, tá certo? Então, preste atenção nisso. O diagnóstico vai determinar a sua mecânica. E aqui, né, colocou aqui agora a contenção para não ter recidiva, tá fixa. Aqui já não tem apinhamento mais, a mordida está mais encaixada, fechamento aqui daquele triângulo negro que tinha no superior. Esses detalhes, fez clareamento durante o tratamento, que é uma possibilidade para você. Então, além de vender o caso, né, do tratamento do paciente, né, o caso ortodôntico, além de você ganhar dinheiro fazendo sua ortodontia, você vende o clareamento também, aumentando assim a lucratividade. Então, o primeiro ponto aí, se quer ganhar um dinheirinho a mais, venda o clareamento junto do seu tratamento, ok? Aqui a mordida cruzada, como era, e a mordida corrigida no final do tratamento. Então, assim, são casos simples, pequenos movimentos. Então, olha só que legal. O que a gente aprende com casos simples? Que a gente consegue tratar o caso simples. Quando chega um caso complicado, você tem que entender que existem vários pequenos casos a serem tratados num caso de complexidade alta. É isso que eu entendi e que eu ensino para os meus alunos no Aligners Essentials, tá? Então é o que eu quero mostrar para vocês. Divida esse planejamento, tá certo? Então aqui era só mordida cruzada, mas vamos supor que ele tinha a rotação. Então rotação, ao expandir a arcada, eu corrijo a rotação, movimento sinérgico. Se precisasse de extrusão, então eu ia corrigir a mordida aqui e depois ia fazer a extrusão. Ou seja, são tratamentos diferentes, etapas diferentes, estagiamento diferente. Transformar casos complicados em casos simples. Então aí você deve estar pensando, poxa vida, eu já fiz credenciamento, eu já li artigos, já fui em diversas palestras. O que tem de diferente no mapa, nessa estratégia? O que tem? Então, para começar, credenciamento é você credenciar uma empresa, eles não ensinam biomecânica. Então, para você aprender sobre tratamento, você tem que ir na parte de tratamentos e não como acessar um site, tá? Artigos, eles trazem respostas para a gente aplicar clinicamente. Mas você tem que entender aquele artigo e ver se ele é viável. Então, você tem que ter um senso crítico. Palestras, né? Geralmente nas palestras as pessoas só mostram os melhores casos. Onde foram, o que foi que errou, né? As palestras geralmente são curtas. Então você não aprende tudo o que se passa. Essa é a diferença aqui do Aligners Essentials, tá? Que eu estou passando tudo para vocês. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Mostrei um caso que eu errei no planejamento. Estou fazendo refinamento. Então, atentem-se a isso, entendeu? Fiquem ligados para vocês aprenderem mais e mais e mais e mais. Anotem tudo e tirem suas dúvidas.
Então, vou explicar para vocês como que surgiu o Aligners Essentials, tá? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Como que aconteceu? Na verdade, eu comecei a estudar sobre alinhador, comecei a ter dificuldades nos meus casos, o que é normal. Numa curva de aprendizado, a gente começa no zero, a gente acha que está sabendo, mas não está sabendo nada. Aí a gente chega lá no topo, a gente acha que sabe muito, aí acontece uma coisa, a gente cai lá embaixo, no zero, abaixo de zero, para depois começar a subir. Então essa curva é que a gente tem que ficar atento e vai aprender. Então como que surgiu o Aligners Essentials? Um convite aqui para vocês. Através de artigos, eu aplicava no meu consultório. O que era possível replicar, eu continuava. O que dava errado, eu tirava. Então, os erros que eu fui cometendo, eu já fui eliminando. Vale lembrar que artigo científico traz muitos erros também. Então, assim, você pode identificar que aquilo funciona através de um artigo e identificar que outras coisas não funcionam. Você tem que discutir, você tem que ter um senso crítico e voltar a aplicar. Só que para fazer isso, você vai ter que ler diversos artigos. Então, o Aligners Essentials surgiu com essa proposta. Ensinar você, para que você não tenha que ficar aí 3 anos, como eu fiquei, para aprender a utilizar os alinhadores. Porque os meus resultados mais significantes vieram a partir de 3 anos. E a minha proposta é que com 6 meses, essa é a proposta do Aligners Essentials, você seja melhor do que eu. Para que você aprenda a tratar melhor do que eu. Que você saiba, assim, realmente como ter um caso de sucesso. Como chegar a esse caso de sucesso. E não só isso. Eu quero que você também tenha a vida boa que eu tenho. Eu não vou mentir para vocês. A minha vida é muito boa. Eu não trabalho na sexta à tarde. Eu tiro tempo para ir, para viajar. Eu posso ver minha filha. Eu posso ir para a praia, como já fiz algumas vezes. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade de tempo. Os meus planejamentos eu posso fazer de casa, eu posso fazer consultório, eu posso fazer da praia, eu posso fazer de onde eu quiser. Os atendimentos são concentrados em determinados dias, porque os atendimentos demoram de 15 a 30 minutos. Ou seja, muito rápido, eu posso ter uma agenda cheia durante um dia e folgar no dia seguinte. Isso aumenta a lucratividade. Por quê? Porque o alinhador é a própria propaganda. Quando a primeira pessoa coloca, 2 ou 3 pessoas próximas a ela vão querer tratar. Por quê? Porque ela vai ver e vai ver que está funcionando. Mas isso só vai dar certo se funcionar. Então você tem que aprender a técnica. Então não é só esse marketing. Tá? Então o cara que está usando o alinhador, as pessoas próximas vão querer tratar também. E é o que aconteceu comigo e que vai acontecer com você. Pode ter certeza. Tá bom? Outro ponto, né? Tratamento do alinhador, teoricamente você tem um lucro maior. Como? Porque você vai ter menos atendimentos. Você tem mais horários para atender mais pessoas. Então você vai cobrar um valor, o tratamento termina mais rápido, então sua margem de lucro é maior para já vir outro paciente ocupar aquele espaço e você lucrar ainda mais. Então assim que funcionou para mim. Tá? Então tive a oportunidade de ir para outros países, de conhecer e dar curso fora do Brasil, México, Colômbia, né? Tive convites para Chile, vou dar curso agora em Balneário, conheço a Bahia. Então assim, o alinhador possibilitou que eu tivesse mais tempo sobrando, tivesse um lucro maior e eu pudesse aproveitar outras coisas que eu não aproveitava antes. Né? Então, flexibilidade de agenda, a ausência de emergências, né, intercorrência, dificilmente o paciente me liga com dor, reclamando de alguma coisa, então não tem que vir de urgência no consultório. Então é isso que o Aligners Essentials veio. Veio para isso, né? Para isso que o Aligners Essentials foi criado, para que você pudesse aprender e tivesse essa oportunidade que eu estou tendo. Quero que você aproveite a sua profissão. Que você ame a sua profissão como eu amo, como eu sou feliz com a minha. Então, o Aligners Essentials tem esse propósito. Bom, o meu caminho, né, já contei um pouquinho da história para vocês, quando eu comecei, e hoje tenho condição aqui de
de estar ministrando esse curso do meu consultório, tá? Então estou aqui no meu consultório, tem uma sala especial para poder gravar e dar esse conteúdo aqui para vocês. Bom, voltando aos casos clínicos, só voltar aqui, eu gosto muito dessa foto, o pessoal fica brincando de mago do alinhador, né? Então, o alinhador flutuando aqui. Casos clínicos, então classe 2, distalização sequencial. Então você quer aprender sobre distalização, esse é o momento. Ó. Essa é a Virgínia, então ela tinha uns dentes projetados, ela tinha um selamento labial ativo, tinha uma força para fechar aqui a boca. Tá? Na análise facial, né, um sorriso legal, arco de sorriso bom, mas que poderia melhorar. A gente olha projeções de dentes, né, inferior e superior. E olha só, detalhe importante, a gente vê que as raízes dos dentes estão para distal. Se a raiz do dente está para distal, olha só um princípio do alinhador. A gente vai empurrar a coroa e o ápice vai continuar ali. Vai facilitar a correção da classe 2. Então aqui, ó, a gente tem incisivos projetados, é uma classe 2 mandibular, a mandíbula está retraída, está com os inferiores extruídos também, tem uma sínfise estreita, biprotrusão labial e aquilo que eu falei de extrusão dos inferiores. Então, vamos lá tratar esse caso. Vamos transformar esse caso complexo num caso simples? Agora, então, ó, classe 2, 1, com projeção, rotação grande de dente aqui no premolar e dentes projetados, dentes extruídos superior, por isso que tem esse toque. Ok? E aqui é a classe 2, meia classe 2, ótimo. O que a gente vai corrigir primeiro? Primeiro, transversal. Então a gente tem que expandir a arcada. Primeiro ponto, expande a arcada para facilitar a distalização. Por que a gente expande? Para que os dentes fiquem melhor posicionados na base óssea e facilite a distalização. Tá? E impeça de cruzar os dentes posteriores com o final da distalização. 2, então aqui, ó. Planejamento, a sequência. Distalização sequencial, tá? Leve expansão. Não pode fazer a expansão junto com a distalização. Então, primeiro você expande, depois você distaliza. Segundo, né, momento. Então, primeiro caso, vou corrigir a classe 2. Então, vou distalizar. Beleza, corrigiu a classe 2. Caninos em classe 1. Qual outro ponto que eu teria que corrigir? Anterior. Intrusão anterior dos incisivos para nivelar a curva de espia. Então, aqui, ó. Então, olha só. Então, aquele caso, classe 2, mordida, dentes projetados, dentes destruídos. Então, estou corrigindo por partes, ó. A classe 2 vou corrigir. A intrusão do inferior vou corrigir agora. Aí, depois, eu vou dar um torque, né, das coroas para lingual, para palatina. E aqui eu vou usar atáchimas verticais para ajudar a distalização e ancoragem. Elástico desse primeiro alinhador. Então, olha só, eu dividi a mordida teoricamente profunda, né, essa extrusão, em um tratamento. Então, eu corrigi a extrusão. Rotação do dente que ela tinha, né, eu vou corrigir depois também, junto ali da intrusão, fazendo a rotação. Enquanto isso, eu vou corrigir na classe 2. Então, são casos separados, independentes. Então, distalização sequencial, ó, é muito previsível, né? De corpo, geralmente, são até 2 milímetros. Então, ótimo para a gente corrigir meia classe 2. A intrusão, movimento previsível. Cuidado com os contatos no posterior. Desculpa, cuidado dos contatos anteriores para não abrir a mordida posterior. Então, na hora de retrair o anterior, tem que ter um overjet adequado. Então, já vou corrigir ali, para na hora que eu retrair anterior, não ter toque anterior e abrir o posterior. Antigamente falava, alinhador deixa a mordida posterior aberta. Não, só fica a mordida aberta se tiver toque anterior. O 3, os atáchimas, né? Para os movimentos mais complexos, então utiliza atáchimas para controle. E aí eles vão ajudar esse movimento de distalização também. Aqui nos anteriores, para fazer o controle do torque, da retração, eu vou usar esses retangulares. Ok? Esse foi um dos primeiros casos no qual eu utilizei muitos atáchimas. Talvez eu não utilizaria tantos igual eu utilizei aqui.
talvez meu refinamento tivesse sido menor se eu não utilizasse tanto. Aqui os attachments verticais para distalização. E aqui o progresso. Então, distalizou bem, ó, fiz uma sobrecorreção, porque a gente sabe que perde um pouco, principalmente na hora de retrair os anteriores, mas colocamos aqui pré-molares em classe 1 e o canino chegando aqui em classe 1. Pré-molares e molares em classe 1, canino chegando em classe 1 e já melhora do overbite e do overjet da paciente. Aqui os espaços da distalização sequencial. Aquele dente que tinha uma grande rotação, elásticos para auxiliar, não quero perder tracking. Então, primeira etapa, 30 alinhadores. Fomos para o refinamento e mais 18 alinhadores. E aqui as guias, ó, guias caninas lateral, esquerda, guia canina direita. E a mordida super bem encaixada, né? A gente brinca que não passa nem ar. Se tampar o nariz da paciente, ela morre asfixiada. Tá? Então, bom encaixe, classe 1 perfeita, aquela inclinação da raiz a gente corrigiu porque a coroa foi para distal, tá? E aqui diminuindo aquela projeção. E aí a paciente super feliz, quer ver? A finalização aqui para vocês, super feliz, diminuição do overjet, sorriso perfeito, adequado, linhas médias, encaixado, tudo certinho, as rotações corrigidas. Então, não tem como o paciente ficar infeliz. Esse paciente aqui me indica paciente até hoje, né? Já deve ter indicado uns 10 pacientes. E correção de cante oclusal, que é um grande desafio. Então, guias para tratamento, princípios para tratamento. Tem que ter máxima ancoragem. Então, se você quer corrigir um cante, você vai ter que ancorar um lado de forma máxima, tá? Ou então você faz o balanceio. Porque na hora que estiver intruindo um lado, o outro lado tende a extruir, tá certo? Então você pode fazer esse balanceio, mas é um movimento dentário, tá? Se quer movimento de ordem óssea, você vai precisar de ancoragem máxima e aí mini implantes. Attachments horizontais para controlar o torque, porque ao fazer essa intrusão o dente pode ser vestibularizado, tá certo? Programa isso de forma virtual, todos os movimentos têm que ser programados de forma virtual e todos os movimentos mesmos, inclusive a verticalização, inclusive a vestibularização, inclusive a intrusão e a extrusão do lado oposto. Então todos os movimentos têm que ser. E olha só, movimentos que são sinérgicos. Enquanto você intrui um lado, o lado oposto pode ser extruído. Tá fazendo movimentos sinérgicos. Bom, então esse aqui é o Bernardo, acho que alguns já viram esse caso, tá? Mas vamos detalhar este caso. Não sei se vocês repararam, pessoal, a attachment fica em segundo plano, tá? O estagiamento é muito mais importante. Então, assim, o attachment, sim, vai ser utilizado, a gente depende deles, mas não é tão eficiente assim quanto a gente acha que é. Tá bom? Eles são importantes, mas para alguns movimentos. Então aqui, ó, ele tem esse desvio, né? Um lado é mais extruído do que o outro, então a gente vai fazer esse acerto. Linha média está coincidente, né? Tem selamento labial. É um paciente que tem uma face legal. Então aqui, ó, classe 1 esquelética. O vertical dele é normal, não é aumentado nem diminuído. Tem um bom ângulo interincisal entre incisivos, então a gente vai mexer praticamente no cante. E tem o cante maxilar, aqui ó. Esse lado é mais alto do que esse. Então a gente vai ter que intruir esse lado inteiro. Como que a gente vai fazer? Olha aqui a altura, né? Então a altura dos côndilos são diferentes, né? Então é um caso teoricamente ideal, né? Cirúrgico, mas o paciente não quer fazer. O que a gente vai fazer? Vai ajudar ele e vai tratar. E aí a gente optou pelos alinhadores. Por que eu optei por alinhador? Porque intrusão com alinhador é muito previsível. É bom de fazer. Então vamos lá. Tem aqui um apinhamento, né? Tá classe 1, tem um overbite legal, só que a gente quer intruir toda essa bateria do hemiarco superior esquerdo junto com a extrusão desse aqui. Tá? Então a gente vai ter que melhorar o arco, vai fazer uma expansão e a gente entra nos princípios. Então, apinhamento. Qual é o princípio do apinhamento? Formato do arco. Cabe expansão? Cabe. Aqui a borda vala aqui está dizendo que permite.
Cabe projeção? Uma leve projeção? Cabe também. Então pronto, conseguimos resolver o problema do apinhamento. Agora vamos pensar no cante oclusal. Pensando no cante oclusal, a gente vai ancorar um lado e fazer a intrusão do outro, certo? O que a gente vai fazer também? No lado de ancoragem, uma leve extrusão, e aí o mini implante para auxiliar ancorando a intrusão do lado oposto. Então, ó, etapa 1, tá? Outro ponto importante, você pode dividir, o Aligners Essentials vai te ensinar isso, como dividir em etapas. Vamos fazer por partes. Então vamos no primeiro momento, né, no caso de extração que eu já falei da última vez, né, na última aula que eu dei, o caso de extração, eu comecei retraindo só os anteriores, porque eu já queria resolver o overjet e o selamento labial da paciente. Então, primeira etapa, planejei só a retração dos anteriores. No segundo momento, eu planejei o fechamento recíproco. Aqui é a mesma coisa. Então, na primeira etapa, eu vou ancorar e vou usar ali o mini implante para intruir o outro lado. E aí eu vou fazer esse balanceio. Chegou no ponto que eu gosto, já está ideal, né? Não preciso destruir o outro, eu paro de fazer o movimento extrusivo. E aí eu faço só a intrusão utilizando 100% do mini implante. Então, a primeira etapa foi essa. Forças cinéticas, fazendo uma intrusão de um lado, uma extrusão do outro. Isso ajuda, né, no momento físico, toda ação tem uma reação, e aí a gente consegue balancear esse movimento, tá? Não é o osso que mexe, tá, pessoal? Não é o osso, porque o osso da maxila é fixo, ele não mexe. A mandíbula sim, mas a maxila não. Aí os attachments que eu falei para dar uma boa ancoragem, uma boa retenção do alinhador e uma boa intrusão desses elementos. E aqui a mecânica, 2 mini implantes, botão no alinhador, bem fixo nos dentes, do outro lado sendo extruído, realizando a intrusão. Olha lá, mini implante de 6 milímetros e os alinhadores aqui embaixo. Fazendo a intrusão, botões colados no alinhador, com uma cola chamada Bond Aligner e o elástico em tempo integral. A gente começa a ver a abertura da mordida aqui, ó. Então aqui a mordida está aberta já e a gente não planejou a extrusão do inferior. Por quê? Porque eu não sabia o tanto de extrusão que eu ia precisar. Então olha só, divide em etapas. Vamos corrigir o cante, depois a gente nivela aqui a mandíbula. Vai aumentar o tempo de tratamento, mas vai aumentar também a previsibilidade do caso. Aí aqui, ó, primeira etapa, fim da primeira etapa que eu mostrei para vocês. Leve extrusão, uma boa intrusão do lado de cá, e aí que o lado de cá intruiu já bastante, né? Tá mostrando muito menos gengiva, já próximo do lado direito, né, o lado esquerdo, ainda falta um pouco, vamos escanear de novo, fazer um refinamento, intruir um pouco mais e aí sim a gente extrui até que os dentes toquem. Aqui vocês podem ver, ó, o inferior aparece do lado de cá e do lado de cá não. Então a gente vai extruir esses posteriores e inferior do lado esquerdo até chegar no contato oclusal com o superior. E aí, como que a gente vai fazer? Etapa 2, elásticos intermaxilares para intercuspidação, porém apoiados no mini implante. Por quê? Porque se eu apoiar no arco superior, ele vai extruir de novo o arco superior, e eu não quero. E pequena extrusão para melhorar a oclusão. Aqui o elástico intermaxilar intercuspidando. Aqui o superior agora já está intruindo sem mini implantes, porque eu quero uma leve intrusão, está ancorado esse segmento todo que não está mexendo, e aí está intruindo sozinho, sem precisar de mini implantes. Refinamento, leve intrusão, e aí a maior extrusão nos inferiores. Aí para extruir os inferiores, attachments e o elástico para extruir o bloco inteiro. Aqui o caso finalizado, igual eu falei, a expansão, melhora do arco, corrigiu o apinhamento. Aqui também a mesma coisa, expansão, melhora do arco, pequenos IPRs, e aí alinhamento corrigido. Linhas médias, ok. Dente clareado, ok. Classe 1, bem intercuspidado. E vamos ver o resultado final. Então aqui o cante oclusal e aqui a melhora do cante.
Ah, poderia melhorar um pouco? Poderia, mas eu perguntei para o paciente se ele gostaria de fazer uma terceira etapa e ele já falou que não. Então, se o paciente não quer, não vamos ter a colaboração. Ele estava super satisfeito com o sorriso, já feliz com o arco do sorriso, com todos os aspectos que ele tinha, o dente branquinho, e aqui um resultado de extrema qualidade e satisfação do paciente. Aí você deve estar pensando, isso aí só acontece com você. É porque é você, são seus casos, são seus pacientes. Comigo não acontece, né? Você está pensando assim, poxa, tá bom demais para ser verdade. É só eu aplicar isso que vai dar certo? Tá bom demais, né? Então, não é só, na verdade, né? Isso aí você tá pensando, né? Bom demais para ser verdade. Comigo não vai funcionar. Porque o pessoal fala isso para mim. Fala assim, não, doutor Pedro, funciona porque é você, essa empresa não funciona, esse alinhador não é bom, é por causa disso. Eu já vi muita coisa na internet, eu tentei e não deu certo. Papo de coach, né? Que os casos todos funcionam. Não. Eu sei que você está pensando nisso, mas não é isso que eu estou trazendo para vocês. Eu estou sendo honesto aqui. E realmente, é bom demais ser verdade? É bom, porque os erros que eu já cometi, eu estou dando a oportunidade que você não cometa. Tá? Vai funcionar desde que você aprenda a pensar, a estabelecer princípios, a entender como funciona o alinhador. O que você vê na internet, os gurus aí, toma cuidado, realmente não dá para replicar. O resultado final ninguém quer mostrar, né? E papo de coach, sou coach mesmo e você vai se dar bem. É isso que eu tô falando, então fica ligado. O Aligners Essentials é para você, tá? Para você porque é uma estratégia ampla, que funciona para todos os tipos de alinhador, para qualquer tipo de software. Tanto que eu não sou filiado a ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Eu sempre tenho a possibilidade de trabalhar com qualquer alinhador ou com qualquer software. O que eu achar que é adequado para o caso, que eu vou ter mais rentabilidade, maior lucro, satisfação do paciente, eu vou utilizar, ok? Então ele é criado a partir de evidências científicas, é isso que eu falei. Eu estudei bastante, eu tenho uma lista de talvez mais de 400, 500 artigos só sobre alinhador. Artigos recentes, mais antigos. Então, eu venho estudado e aplicado essa técnica há vários e vários anos. Por isso, os resultados aparecem. Porque eu não decorei nada, eu aprendi como funciona o alinhador. Essa é a diferença do Aligners Essentials. Ele te dá liberdade, você tem controle total do tratamento. Você pode trabalhar com qualquer empresa, qualquer técnico, com o seu software, com o seu alinhador, qualquer placa. Eu garanto que vai dar resultado. É claro que existem diferenças de resultados de empresa para empresa, porque tem placas que realmente são melhores, claro, são mais caras também. Mas se você consegue trabalhar, às vezes, casos que vai trazer uma rentabilidade, um lucro maior para você, né? Você não precisa, de, às vezes, usar um aparelho tão caro para aquele caso. Então pensa bem nessa liberdade, nessa possibilidade que você tem, né, de sucesso, de casos bem tratados, de rentabilidade, isso tudo. Então assim, eu falo, né, e eu brinco que eu sei que funciona porque eu tenho alunos para provar. Então assim, realmente se fosse só eu poderia falar assim, não, só funciona comigo. Mas desde que eu comecei a dar aula, a satisfação dos meus alunos, deles falarem comigo, né, que os casos estão evoluindo, de mandar foto, de mandar dúvida, de mandar caso, de mandar post, de me marcar, eu sei que funciona. Então, assim, é uma satisfação grande receber esse feedback. Então, por isso que eu estou falando, se funcionou para mim, e funcionou para mais de 100 alunos que eu já tive, né, só no curso online, fora os cursos presenciais, então vai funcionar para você. É isso que eu estou falando, por causa de centenas de alunos espalhados em todo o mundo. Tá? México, Colômbia, Chile, Portugal, Reino Unido, Rússia, República Dominicana. Poxa, assim, realmente, no mundo inteiro eu tenho aluno. No Brasil, claro, tá? Então funciona. Então, quero que vocês vejam aqui o depoimento de mais alguns alunos para você ver, né, que não é nada combinado.
Eles fazem de livre e espontânea vontade. Meu nome é Emerson Éder Ortolan, sou de Criciúma, Santa Catarina, e sou especialista e mestre em ortodontia e ortopedia facial. Sou formado há 25 anos, sendo que 22 anos na ortodontia. Com alinhadores trabalho mais ou menos há um ano, ainda dentro da curva de aprendizagem, com dúvidas, com inseguranças, e procurava um curso que me desse essas respostas. Conheci o Dr. Pedro e o curso Aligners Essential nas mídias sociais, e o curso tem me mostrado uma didática ímpar, com todo o conhecimento e experiência do professor Pedro Pontello. As mentorias esclarecem totalmente nossas dúvidas, como também o grupo WhatsApp, mas o melhor de tudo é a total entrega e disponibilidade do Dr. Pedro em responder qualquer questionamento, principalmente com casos clínicos. Se você não fez, faça o Aligners Essentials, pois no meu caso, a curva de aprendizagem que parecia íngreme está se tornando cada vez mais amena, e atáchimas, movimentos sinérgicos, movimentos antagônicos, perda de tracking, problemas e soluções estão muito mais claras na minha clínica diária. E isso eu agradeço totalmente ao Dr. Pedro Pontello e ao curso Aligners Essentials. Bom, pessoal, chegamos ao final e agora eu quero trazer para você uma oportunidade. Oportunidade de mudar de vida. Oportunidade de mudar o seu trabalho. Uma oportunidade de lucrar mais. Uma oportunidade para você se apaixonar pela sua profissão e pelas novidades que existem na profissão. Tá? É realmente algo único e extraordinário. Eu não falo só por mim, mas eu falo pelos meus alunos. Sabe? Seria muito mentira da minha parte se eu não tivesse os resultados que eu tenho com os meus alunos. Porque dos meus casos, ok. Né? Mas saber que alguém aplica o que eu ensino e tem resultados, né, bons, tem mais lucro, tem uma vida melhor, mais tranquila, isso sim é que vale a pena. E eu trouxe para você essa oportunidade também. Então, Aligners Essentials Online. Qual é o investimento do curso? Se eu fosse cobrar o preço de cada coisa que tem no curso, assim, né, cada conteúdo que tem no curso, esse seria o valor. O que que tem e o que vale? São 8 aulas. Então, 8 aulas ao vivo, com hora para começar e sem hora para terminar. Porque a gente vai abordar 8 aulas, 8 temas, no qual vocês vão ali tendo, né, as aulas ao vivo, tirando dúvidas na hora, tá? Conteúdo atualizado sempre, porque a aula é ao vivo, não é gravado, tá bom? Então a gente vai ter esse diferencial, ó, 8 mentorias. E sabe quanto eu cobro para dar uma mentoria? R$750. O curso presencial tem um valor de R$2.000, tá certo? Então, somando tudo isso, mais os bônus das empresas parceiras, a gente tem parceria com Orthemotion, DH Pro, temos a HIT 3D, diagnóstico, fenomenal, excelente. Temos parcerias com a Blue M. Então, assim, só empresa de primeira linha de qualidade. Somando os bônus, você tem mais de R$1.000 de desconto em bônus, tá? O valor do curso é R$9.080. Então, hoje, se você quiser comprar o curso, ele custa R$9.080. Por quê? Eu vou te dar 8 aulas, 8 mentorias ao vivo. Você vai ter o conteúdo todo gravado, tá? Então seria aqui o curso para você, tá? Assistir quantas vezes quiser e tal, que seria o curso do curso de R$2.000. Então a gente tem um valor de R$9.080 do curso, tá certo? Tá preparado? Pega aí o cartão de crédito para comprar. Não, né? Eu acho que essa é a cara que todo mundo faz quando eu falo que o curso custa R$9.000. Mas realmente, o curso custa R$9.000. Valem R$9.000.
mas não é isso que eu vou te cobrar. O investimento para fazer do Aligners Essentials por 24 horas, então no final da aula de hoje, o carrinho vai estar aberto, vai estar liberado. Então você tem 24 horas. 24 horas são 24 horas. Não é 24 horas e 1 minuto, 24 horas e 2, não é. 24 horas o carrinho fecha o valor de R$ 2.890. Então o curso de R$ 9.000 está por R$ 2.890 e pode ser dividido de 12 vezes, tá bom? O link vai estar disponível no grupo. Então para você que está no grupo do WhatsApp, você vai receber o link primeiro. E aí, para quem comprar primeiro, ainda tem mais vantagens, tá certo? Então, além de comprar primeiro, né, você só tem 24 horas para comprar com desconto. Depois, o valor é R$ 3.290, tá? Não adianta chorar, mandar mensagem, falar assim, doutor Pedro, não deu, eu perdi, eu dormi, eu trabalhei. Não, você tem 24 horas. Separa ali 15 minutos, que é o tempo para você fazer a compra, tá? Vai para 3.290. Mas também muito melhor do que R$ 9.000 se você quiser contratar o curso à parte, tá certo? Então essa turma tá com preços aí promocionais. O que mais você ganha? Os 10 primeiros ganham consultoria de casos comigo durante o curso. Então durante o curso, com agendamento, você pode pegar o seu caso, mandar para mim os 10 primeiros que comprarem. Mandar para mim o caso que eu vou detalhar ele todo com você, desde o diagnóstico até as consultas presenciais. Você tira foto, manda para mim, a gente vê onde tem perda de track, o que está acontecendo, se está dando certo ou não. Então os 10 primeiros têm essa consultoria. E mais, os 10 primeiros ganham um kit de remoção de resina do DH Pro. É o kit que eu uso, né? O kit Aligners Essentials para remoção dos attachments. Não arranha o dente, é maravilhosa e vai ganhar, né? Então, ou seja, um valor de mais ou menos R$ 150 que custa, você também vai estar ganhando. Fora a consultoria, né? A consultoria também, para quem não sabe, eu cobro R$ 1.200 para acompanhar os casos dos pacientes, mas os 10 primeiros terão de forma gratuita. Então, assim, ó, não fique de fora e faça parte do grupo do WhatsApp para receber o link antes de todo mundo e garantir a vaga nos 10 primeiros, tá certo? Então, pessoal, para finalizar a aula, fique aí com mais depoimentos. Eu sou Fátima Trevisan, sou dentista há 15 anos, sou brasileira, trabalho em Portugal há 15 anos e faço ortodontia há 9 anos, não é? E ortopedia funcional há 5 anos. Na clínica comecei a sentir uma necessidade, né, através mesmo dos pacientes e em busca através do conhecimento dos alinhadores. E há 2 anos atrás fiz a formação do Invisalign. No entanto, sendo muito iniciante, fui em busca, não é, de ter uma base maior e ter um maior conhecimento, até mesmo para tratar os meus pacientes. E foi quando um amigo meu, ortodontista, também professor, não é? Ele me indicou o professor, o Dr. Pedro. Fiquei muito satisfeita porque foi muito conhecimento compartilhado e muita informação passada através das mentorias, das próprias aulas e através também do grupo do WhatsApp. E os próprios colegas também compartilharam muita coisa durante as mentorias. Foi muito positivo. E só tenho a agradecer por hoje conseguir, graças a Deus, olhar para um planejamento completamente diferente do que eu via quando comecei. Obrigada. Bom, e aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Valal, sou especialista e mestre em ortodontia, proprietário da empresa Invisible Aligners, né, uma empresa totalmente focada em alinhadores invisíveis. Enfim, vim aqui para conversar um pouquinho sobre o meu grande amigo, Dr. Pedro, e o curso Aligners Essentials, né, que eu já tive a honra e o prazer de participar, onde, assim, eu sou um cara que trabalho já com alinhadores há aproximadamente 5 anos, né, desde que eu comecei a desenvolver a empresa.
Mas eu procuro, né, mesmo tendo empresa já, eu fiz o curso com o Dr. Pedro há uns 2 anos, ou 1 ano e meio atrás, aproximadamente, e procuro sempre me atualizar, é igual, né, de qualquer forma, a gente já tem um bom conhecimento, mas conhecia aí os cursos através das redes sociais, não conhecia pessoalmente, e enfim, estou aqui para falar que recomendo muito o curso. Os alinhadores não vieram para tratar apenas casos simples, e o Dr. Pedro sabe muito bem disso e sabe como orientar de forma muito didática e aprofundar os conhecimentos nessa área, né? Como uma nova técnica, como qualquer outra de ortodontia, quando, né, veio de Edgewise para Straight Wire, arco segmentado, etc., os alinhadores também têm, digamos assim, as suas artimanhas. Entre no grupo do WhatsApp e não perde essa oportunidade, porque eu garanto que vai mudar a sua vida. Se não mudar, se não servir para você, se você não estiver ganhando mais, eu devolvo o seu dinheiro, entendeu? Porque eu tenho certeza. Até hoje, nenhum aluno chegou para mim e falou assim: Dr. Pedro, o seu curso não serviu de nada. Não mudou meus tratamentos. Pelo contrário, só recebo bons feedbacks. Eu não sou melhor, né, do que os seus profissionais e tudo, mas eu garanto para você que o meu conteúdo é diferente e vai mudar a sua vida. Então, nos vemos em breve na 5ª turma do Aligners G5.